João, vamos voltar ao mundo dos thrillers de filme de suspense. Eu acho que faz tempo que a gente não faz um. Tem gente que argumentaria que Batman pode ser um, né? O Cavaleiro das Trevas. Mas enfim. É. Discussão de outro episódio. Mas vamos voltar e falar de um filme do Scorsese. A gente nunca fez, né? Não, fez Killers of the Flower Moon do Scorsese, né? É. Então, acho que é o segundo. Mas o primeiro grande filme antes de 2023. A gente vai falar de Ilha do Medo, Shutter Island. É um filme ali 2010. Eu acho que muita gente conhece pelo DiCaprio, né, também. Não sabia que não lembrava que o Mark Ruffalo tava no filme, mas enfim, tô começando a falar do filme aqui já. É... Aqui... Fazer as introduções. Tu corta isso aí. Fazer as Não, introduções. eu vou deixar. o... Aqui quem fala é o Guido. Do outro lado a gente tem o João. Oi. Eu tô meio desordenado por causa que faz uma semana e meia, quase 2 semanas que a gente demorou pra É. gravar esse episódio. A última vez que a gente gravou foi 2 semanas atrás, numa sexta-feira. Isso. Então tá fazendo 10 dias, 11 por aí. Uns quebrados. E a gente ainda vai demorar pra gravar o próximo, né? Porque eu acho que o próximo que a gente vai gravar vai ser só daqui umas 2 semanas também. Mas enfim. Então, perdão aí pela minha falta de coordenação aos ouvintes. E o que a gente tá bebendo hoje, João? O que tu trouxe? Cara, eu decidi voltar à proposta do podcast, a proposta inicial antes dele existir, que era a gente tomar uma cerveja por episódio. E aí eu tava lá no São Luís e tinha essa cerveja em promoção, não vou lembrar o preço, mas o nome é Paradiso. Nunca ouvi falar. Essa aqui que eu peguei, no caso, ela é uma Witbier, que é um estilo de cerveja belga, muito característico das suas notas cítricas, como Blue Moon, que o Guido adora. Top, acho top. Cara, é bem legal, ela é bem gostosa, A assim. cerveja é bem legal. Não, é porque eu acho legal quando Vamos lá, calma aí. Tô tomando aqui um gole que é pra poder saborear enquanto eu falo ela. Porque assim, eu acho legal quando eu pego uma cerveja que eu nunca vi na vida. E aí ela é, no caso aqui, é uma cerveja artesanal brasileira. Ela vem numa lata e tal, bonitinha. Não é só mais um. Não que tenha que vir na lata, mas não é só mais uma cerveja com uma coisa aleatória, sabe? Você vê que os caras tiveram um cuidado na embalagem dela. E, tipo, tem inclusive aqui atrás dela, tem escrito assim: Dica do Mico. Harmonização. Leve cítrico e muito refrescante. A Vitibir harmoniza muito bem com dias quentes, beira de piscina, momento com os amigos, além de peixes, frutos do mar, aves, aperitivos e saladas. Aí, tipo, eu achei muito legal que, quando falar harmonização, né, eles não vieram simplesmente coma com isso aqui. Foi tipo, aproveite ela em momentos bons, Eles entendeu? são uma cerveja cool, né? Uma cerveja É, descolada. eu não sei se eu diria que eles são descolados. Eu não acho que eles têm cara de descolado, não. Mas. E assim, é um tipo de cerveja que o pessoal, especificamente Vitibir, Blue Moon, né, no caso, essa que eu tô tomando, que é a Paradiso. Cearense, principalmente, não bebe cerveja que não seja ou Heineken, ou Brahma, ou. Entendeu? É. Não é normal. Outro dia eu fui no supermercado e eu vi um cara comprando garrafas e garrafas de Quilmes. O pessoal não sabe nem o que é Quilmes. É justo. Tá vendo? Quilmes é uma cerveja argentina. Ele é tipo a Brahma da Argentina. Só que é uma cerveja muito boa, mas Entendi. ela é tipo a Brahma da Olha só. Argentina. Quem diria? É bom. Muito bom. Fiquei curioso pra provar. E. Pois é, não, tu vai adorar, Guido. Tu e a outra pessoa que eu sei que também vai adorar é a Tissa, porque ela adora cervejas cítricas. Inclusive, eu tô lendo aqui, ela disse que vai limão siciliano e laranja. Então. Olha só. Chamando. É, Bebida de e praia. assim. Oi? É. É ótimo pra uma queimadura, né? Um Exato. limãozinho. Não, mas é porque falando desse estilo de cerveja, tem muita cerveja boa, por exemplo, tem a Leopoldina, que também é brasileira, que ninguém conhece, entendeu? Eles têm a deles, se eu não me engano, é com laranja e coentro. Então, Caralho. é muito boa, é muito boa. Não duvido, mas a impressão que eu tenho ouvindo não é boa, mas tudo bem. Pois é, mas aí estou aqui aproveitando uma Paradiso, muito gostosa. Top. Ah, e outra coisa, né? A lata tem 473 ml. Que coisa específica. Pois é, eu achei isso engraçado. Mas enfim. Beleza, eu trouxe nada tão diferente. Eu acho que já tô seguindo um padrão. Tipo assim, eu tenho mudado mais esse ano, mas nada
de outro mundo. Eu tinha um resto daquela mistura de whisky sour que eu não tinha bebido ainda e eu tava com medo dele estragar. Porque dizem que ele só dura 3 meses e tem exatos 2 meses e 28 dias que eu tenho ele. Então, eu me obriguei logo a acabar com isso. Aí eu tô tomando ela com whisky. Meu Chivas tá acabando. João, todos os meus whisky estão acabando. Calma, pera aí. Tu tá. Calma aí. Tu tá me dizendo que tu tá tomando um whisky sour com whisky. Ah, eu digo é porque assim, eu falei da mistura. A mistura de whisky sour que eu tava bebendo com whisky, entendeu? Aí. Aham. Mas. Aí tu tá tomando a mistura de whisky sour com whisky. Exato. Ok. Mas o. Cara, tá chegando o dia, João, em que meu. Tipo assim, eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, com o jeito que a gente grava, eu acho que meus whiskies acabam e eu vou ter que comprar novos. Quais são os whiskies que tu tem e quais os que. Só o Chivas e o Wild Turkey, 101. Ah, tu só tá com eles dois, né? Só. Agora só. Aí eu vou analisar. Eu tô te avisando que tá chegando perto, que vou precisar fazer uma pesquisa de mercado. Ok. Vou Quando tu fazer uma for. votação no Instagram pra um deles. Quando tu bate a foto da prateleira e aí eu te digo. Comprar. Pronto. Vamos, vai marcando de um por um. Uhum. Mas beleza. De introduções feitas, passa aí a tua sinopse do filme. As introduções é a bebida, é? A bebida é a gente, pô. Ok. Tá. A sinopse do filme é basicamente o seguinte: a gente começa acompanhando o DiCaprio como personagem Ted. E ele tem lá o Mark Ruffalo como parceiro de equipe dele. Eles estão vindo eu não lembro exatamente o que é que eles são, mas eles são meio que investigadores da polícia. Eu Marshalls. acho. Não, não, Marshall é porque eles são investigadores, né? Não, não é o cargo deles. É, Federal Marshal, é o cargo. É? Então, beleza. Eles são a galera federal lá que tá indo investigar Polícia Federal. uma fuga que houve de uma mistura de manicômio com prisão. Que é. Eu fiquei pensando que eu achei muito legal que o nome da prisão é Penhasco. É meio que como se fosse penhasco cinzento, penhasco. É? Ash and Cliff. Ash é. Que O que merda. é. Eu não me Como é que toquei. traduz Ash? É cinzas. É tipo. Pois é, só que é cinzas de fogo, não cinzas de cor, Sim, né? isso. Enfim, e aí eu achei muito significativo pelo fato de que a esposa dele tacou fogo no apartamento. Mas, enfim. Divago. É. Enfim, a gente tá focando no DiCaprio com o Mark Ruffalo e eles estão indo investigar o Ashcliffe porque teve uma fuga lá. E durante essa investigação, o filme vai deixando a gente maluco e justificando por que aquele negócio deveria existir. Porque pessoas como nós deveriam estar lá dentro. Porque o filme, ele brinca com essa dualidade constante de... Será que é uma conspiração muito foda que tá rolando aqui? Ou será que o DiCaprio é maluco? É porque E ele bota você a gente nunca no sabe... POV do DiCaprio, né? No caso, aí a gente tá passando por isso É, junto com ele. então a gente não sabe. Fica uma questão. Cara, eu acho genial. Eu já entrando aqui no filme, mas eu acho genial porque tu não consegue distinguir nada do filme. Tu não consegue. Tu termina o filme e tu tem que escolher o que tu quer acreditar porque o filme não te entrega nada. Já entrando aí na discussão do filme mesmo, é... a gente já puxando pelo final, mas o comentário que eu queria dar no final. Eu acho que teria sido mais legal se eles tivessem realmente deixado em aberto o final. Tipo assim, Eles ele, deixaram. eu não peguei. Pra mim, eles deixam bem claro que, tipo, ele é doido. Tanto que eles mostram a cena do assassinato das crianças, né? Do assassinato da mulher dele. Ele é louco. E aí, o que eles deixam ambíguo no final é, ó, ele aceitou ou não? E aí a gente Mas não você não sabe. sabe se aquela cena é real. Não, mas eles dão a entender. Tipo assim, pelo menos pra mim, a partir dali, Eles não. por causa que eles, É que eles. nem a cena. Guido. O filme tem várias cenas que você não tem como dizer se são reais ou não, inclusive essa. Antes disso, tem a cena dele na caverna conversando Não, com a tem, mulher tem. que era cientista. E você não tem como saber se isso é real ou não. Não, mas então, o momento que eles estão contando a história, até ali você fica nessa dúvida e tal, mas pra mim, a partir do momento que tem aquele flashback, e aí o filme tá te mostrando, tipo, pra mim a impressão que eu tive não foi dele tá vendo aquela cena, foi mais do filme te mostrando, e aí ele lembrando junto com isso. Porque até no final ele fala, tipo, é melhor morrer como um homem bom ou viver como um merda, né? Alguma coisa assim que ele diz.
Então, pra mim, dá a entender, tipo, Ele mete o é melhor, ele mete o ou você morre um herói, ou vive tempo suficiente pra virar vilão. Ele enfim. literalmente meteu essa. Pois é, mas aí ele falando isso me dá a entender, tipo, então o filme tá dizendo isso, e a ambiguidade do final vai ser com relação a ele aceitou ser essa pessoa, tipo assim, ele aceitou o erro que ele fez ou não. Tanto que até o personagem do Mark Ruffalo ali no final, ele fica meio decepcionado, né? E depois que ele fala isso, ele fica meio desconcertado. E aí você não sabe. Pra mim, pra mim essa parada é o mesmo aquele negócio da origem do peão girando, mas meio fraco. Eu acho que teria sido muito mais massa se eles deixam, tipo, bem esclarecido no sentido, assim, a ambiguidade da história. Era tudo uma mentira ou era tudo verdade? E eu acho que pra eles terem feito isso, eles não teriam desenvolvido tanto depois do Farol. Que Porra, eles cara. revelam tudo pra ele, né? Se tivesse acabado ali, tipo assim, eles falam tudo, não tem a cena. Não tem a cena do flashback dele. E aí eles só precisam fechar com uma ceninha tipo essa do final, que foi tipo uma frase que ele que sei lá, pronto. O médico explicou tudo. Bota o médico pra dar, sei lá, uma olhada pra câmera no final, ou um sorriso, ou alguma frase que o médico fala que dá a entender que ele tava mentindo. Que aí você fica, por causa que ele acabou de fazer toda a revelação e ele falou uma frase que deu a entender o contrário de toda essa revelação. Se fosse assim, pra mim teria sido massa. Porque aí você fica realmente naquele negócio, tipo, porra, ele falou tudo, mas aí depois ele soltou uma frase que me deixou me perguntando, sabe? Eu acho que teria sido mais legal. Eu não consigo ver, eu acho que em nenhum momento o filme me deu motivos pra achar que essa cena é real, entendeu? Eu acho que pra mim deu porque ele me pareceu diferente. Ele me pareceu ser, ó, os personagens todos estão falando aqui, e aí agora a gente vai te mostrar o que realmente aconteceu, que conecta com outras coisas do filme, né? Porque a gente tá o tempo todo vendo, é, não só os flashbacks dele ali, que ele fica vendo a mulher dele e tal, mas conecta com as coisas da outra Rachel lá, era Rachel, a mulher da. Enfim, a outra Uhum. enfermeira que tinha Rachel desaparecido. Solando. Isso. Ele conecta com muita coisa. A gente vê a cena lá das crianças e tudo. Então, eu realmente vejo aquilo como uma conclusão, assim. Não acho que aquilo ali é uma coisa meio que ele tá pensando, é da cabeça dele. Pra mim não me pareceu isso. Cara, pra mim me pareceu super, que era tipo assim, era ele aceitando o que as pessoas estavam falando, não porque aquilo ali era a verdade que o filme tava querendo me mostrar, porque como eu já falei, tem várias cenas o tempo todo mostrando que ele não é Eu até falei isso em outro filme, que era, como é? Que, é... Unreliable Sim, sim. Narrator, que é narrador não... É um narrador que você não pode confiar, quando você lê um livro e o narrador do livro tá te Sim. enganando, né? E pra mim o filme é isso, entendeu? Porque tem vários momentos em que uma coisa acontece, só que ela não acontece. Aí a gente entra a conversa que antes dessa cena mostra a galera mentindo pra ele que ele nunca teve um parceiro, Pois é, sabe? eu achei até meio. Mentindo assim, né? A gente não sabe, é isso Não, que eu sim. digo. Eu acho que até a cena do Lighthouse, do farol lá, eu concordo contigo, mas eu acho que no final a gente vai concordar e discordar aí. Mas pegando essa cena aí que tu comentou, eu concordo que o filme tá o tempo todo te dando coisa e tirando. Tanto que eu ficava muito confuso no começo, porque assim, eu tô mudando um pouco de assunto com relação à cena, mas eu vou chegar lá eventualmente. Mas eu acho a primeira hora do filme muito lenta. O filme todo ele é um filme lento, sabe? Porra, Não, mas caralho, a tinha primeira que hora ter, eu não é acho. possível. Não, mas eu acho devagar porque é como se a impressão que eu tenho, eles não estão focados em desenvolver o objetivo dele ali, entendeu? É tudo uma coisa muito jogada, tipo, ele tá ali pra investigar, mas aí ele não faz nenhuma investigação, assim, grossa. Até chegar mais ou menos ali na. É, mas é porque também ninguém deixa. Tem que Não, lembrar justo, mas disso, eu tô né? dizendo, tipo assim, pra eu me. Pra mim. Tô dizendo assim, pra me manter preso ao filme, vai me dando alguma coisa. Em vez de ficar. Tipo, eu já entendi que tem uma conspiração ali, que não estão deixando ele entender. Agora, próxima parte. E aí eu acho que eles demoram pra chegar nessa próxima parte, que aí depois disso é mais a cena lá do cemitério, né? Que ali tem o primeiro plot twist, assim, entre aspas, do filme, que é, talvez eles quisessem que tu tivesse aqui esse tempo todo. E isso pra mim até fica meio confuso, porque, teoricamente, o personagem do Mark Ruffalo é, tá lá pra vigiar ele, né? Assim, mas ele que bota na cabeça do Ted que ele tá lá por um plano, assim, alguém planejou pra ele tá lá.
Mas tem um argumento aí que pode ser pelo teatro que eles estavam armando lá no grosso, tudo dá certo. Mas tu tá entendendo porque é que isso daí é exatamente o meu ponto de eu achar o filme legal, porque isso, pra mim, isso é a prova de que o filme ele tá te dizendo, tu escolhe o que é que tu quer, porque eu não tô te entregando nada, sacou? Não, justo. Não, e eu acho isso legal, eu acho. Tu tem que escolher a história que tu tem que criar pra preencher as lacunas que estão faltando pra ela fazer Entendi. sentido. Não, eu concordo. Tipo, tem esse argumento também, que talvez essa cena nem tenha sido real, né? Talvez o Chuck, ou o psiquiatra lá que tava com ele, nem tenha falado isso mesmo e seja coisa da cabeça dele que a gente tá vendo. Então também tem muita coisa. Tem muita coisa que o filme pode se safar, entre aspas, assim, com isso, né? Com esse argumento. Mas eu acho um pouco lento essa primeira hora. Eu acho que o filme começa a te pegar mesmo depois que ele. Depois que acontece a queda de energia, e aí ele vai pra Ward C, né? Pra área C lá da prisão. Mas isso só Sim. acontece, tipo, com uma hora e pouco. Eu acho o filme um pouco. Eu acho a primeira hora do filme lenta, sabe? Eu acho que podia encurtar isso e aí deixar o filme todo mais lento e aí deixar o filme todo mais engajado. Mas dito isso, eu tô comentando isso, mas não é que eu não gosto. Não, eu acho todo massa, eu acho bem desenvolvido e tal. Eu só realmente senti isso, que o filme não andou muito pra frente ali no começo e eu tava ficando meio. Eu acho que na metade pro final ele fica muito, tipo assim, porrada, porrada, porrada. Porque aí ele vai ter os encontros lá, as conversas com o pessoal da Ward C, depois ele vai pro penhasco, aí tem a cena com a Rachel, aí depois tem ele se perguntando, e aí depois tem a cena do farol. Tipo assim, é tudo muito rápido ali da metade pro final. Eu acho legal. Mas voltando pro ponto inicial, tu falou da. Qual era a conversa que tu tinha falado? Eu tinha uma coisa pra falar sobre isso. A do. Cara, você pode falar de todas as conversas do filme, porque não tem nenhuma conversa do filme que não é É ambígua. porque tu falou de um específico, eu tinha uma coisa pra falar dela, mas eu acho que eu esqueci, mas segue aí. Mas dando um exemplo, tem uma conversa aí que o cara chega e a mulher fala. Alguém pergunta pra ele, tem o. Foi Pois mal. fala aí. Não, 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 É porque tu falou que tem uma hora até que eles fazem o DiCaprio achar que o Chuck nunca existiu, que ele nunca teve um parceiro e tal, que eles começam a falar isso, né? Eu não entendi direito o objetivo disso. Tipo assim, aí o cara lá, o médico, tava querendo já dar a entender que era tudo mentira, ele já tava planejando contar pra ele depois. Talvez, é tanto que. Porque Tanto que. qual o sentido se não, entendeu? Deixar ele pensar que ele nunca teve um parceiro sabendo que ele acreditava que tinha um Então, mas parceiro. nessa mesma cena você vê o médico que é o. Como é o nome do cara? É Crowley? Acho que é Crowley. Reconhecido. Que é o Ben É, Kingsley que acho que ele faz. Isso. O Ben Kingsley, se eu não me engano, é até o vilão do primeiro Homem de Ferro. Do terceiro. Do terceiro? É o mandarim. Fake. Tá certo. Não, eu tava pensando que ele era o cara que rouba o Tony no primeiro filme. Não, mas enfim. Ah, sim, sim, sim. De qualquer forma, você. Carecas. Nessa conversa. Seu carecofóbico, todos os carecas são iguais. Não, mas foco. Nessa conversa aí do. Que a gente tá falando, o Ben Kingsley ele até tá conversando com alguns dos pacientes que eram doidos, supostamente doidos. E essa Aham. conversa você fica meio tipo assim, já isso, os caras não são doidos. Essa conversa aí que eles estão tendo não é conversa de doido. E você tem, por exemplo, outra cena que. Não, enfim. É porque assim, cara. É muito. É uma coisa que. Cara, se perdeu. Sim, falei. É porque eu tô aqui pensando. Ó, um pouquinho de background. Hoje é segunda-feira. A gente não grava segunda. Tem umas 3, 4 Tem um bom semanas. tempo. São 9h30. Eu já tomei metade de uma. Eu já tomei 200 ml de cerveja. Eu acordei 7 horas da manhã. Já deu. A cabeça já não tá mais funcionando. Justo. Mas é porque assim, cara. É muita ambiguidade, é muita coisinha que você pode pegar, pode prestar atenção e pode sair imaginando. Um exemplo clássico são várias conversas que às vezes as pessoas estão tendo e você fica tipo, lá na frente ela faz conexão. A dor de cabeça que ele tem, entendeu? No começo ele tá enjoado, aí depois ele começa a ter uma sensibilidade à luz, aí vem a história de que ele tem enxaqueca, eu tenho enxaqueca, então eu super apoio esse diagnóstico. Só que aí no final você começa a chegar com ele tendo aquela cena na caverna, em que a mulher fala que ele tá sendo drogado, só que aí depois você tem o Ben Kingsley falando que na verdade ele tá com withdraw, e o problema não é que ele tá sendo drogado, é a falta das drogas. Tipo, vai tudo se conectando. Você fica assim, que porra tá acontecendo?
O filme, eu digo isso sem ter me atentado a muita coisa, assim, quando eu tava assistindo. Porque eu já tinha assistido a primeira vez também. Então eu já sabia mais ou menos o que esperar, eu tava procurando coisa. Eu não anotei, mas tem muito detalhe no filme que te dá a entender muita coisa. Desde o Cara, é começo. muito foda os detalhes desse filme. Muito foda, desde o começo É, se, mesmo. vo- se, O enjoo dele, a se você primeira for cena. procurar, assim, você vê tudo. A primeira cena dele enjoado já é muito foda, porque depois você tem essa questão dele tá drogado ou não, do enjoo. Ele tá com uma ferida aqui na testa, a gente não sabe por quê. Isso. Depois a gente aprende que ele brigou com o cara lá na jaula, ou não, a gente não sabe necessariamente, né? Enfim. Pois é, pra mim ficou até confuso, porque assim, dizem que são 2 anos, né, que o filme se passa. Aí a briga que ele teve na cela. Não, acho que 2 anos. O filme se passa em, tipo assim, 4 dias. O tempo que a gente tá assistindo ali do DiCaprio são 4 dias. 2 anos é o tempo que Porra, eles passaram tentando fazer com que o DiCaprio aceitasse a realidade. aquela cena do barco era mentira, né? Não sei, né? Tem que Exatamente, ser. tipo. Não, não sei, porque pode ser que Não, ele. mas tem que ser. Não, Se você mas tem que partir do ser. princípio que é uma conspiração, a cena do barco não é mentira. Mas é porque ele começa com. Ele já começa o filme com band-aid. No barco ele já tá com band-aid. Então, mas isso, Guido, só que até aí pode ser simplesmente porque ele bateu a cabeça num lugar na noite anterior bebendo. E aí ele tá com band-aid. Acontece. Eu já vi acontecer, inclusive. Eu acho que a minha. Eu acho que a minha opinião sobre o filme tá certa, tá? Então eu acho que isso era mentira, porque eu acho que no final tudo era verdade que os médicos estavam dizendo. Mas enfim. É. Pois é, é o que a gente tá dizendo. Tipo, se você for pesquisar, cara, tem muito vídeo, muita coisa na internet só apontando detalhes desse filme. Tem coisa do machucado, tem coisa de cigarro, que por isso e por aquilo, e quando eles Uhum. fumam tá acontecendo alguma coisa, enfim. É. Tem muita coisa, cara, muita coisa. Um detalhe muito sutil que, pra ter noção, né? Tipo, a gente falou da primeira cena que é ele vomitando, mas logo depois, quando ele chega pra entrar, eles têm que. Pra entrar na prisão, que é prisão barra manicômio, eles têm que deixar as armas deles, né? E aí ele tira a arma dele e entrega, e o parceiro dele, que é o Chuck, que é o Mark Ruffalo, que depois fica naquele negócio, será que ele era dos caras? Ou ele tá comigo? Como é que é? Ele não, ele Sim. tem dificuldade pra tirar a arma. Sim, sim. Eu parei pra pensar, eu demorei pra responder aqui, porque eu parei pra pensar, tipo, tu falou do Mark Ruffalo, aí eu pensei, mas o Mark Ruffalo no final, quando o médico tá contando a história pra ele, o Mark Ruffalo aparece também. Então não tem como ser Aparece? real, entendeu? Como assim? Não tem como não ser real. Não tem como o Mark Ruffalo não existir? Não tem como ele. Não tem como. Não tem uma ambiguidade aí. A partir daquele momento, não tem uma ambiguidade de dizer, tipo, ah, talvez seja tudo mentira do médico. Por causa que Tem, o Guido, cara que porque a tava gente com ele. estaria. Pass... Só se Guido, tu tá dizendo que. Tu tá dizendo então que, tipo assim, um dos cenários seria que o cara tava fingindo. ele conheceu o Mark Ruffalo no barco. Ele não conheceu o Mark Ruffalo há muito tempo, ele conheceu o Mark Ruffalo no barco. Justo. Bom. Só pra não ficar rebobinando, é só porque eu parei pra pensar nisso agora. Mas. Tu achou. É porque é foda, tipo assim, esse filme é muito difícil de conversar alguma coisa se tu for por esse. Porque assim, indo pela minha opinião do filme, é fácil, relativamente, assim, mais ou menos, de conversar sobre alguns pontos do filme no sentido de. Por exemplo, uma crítica que eu tenho é que eu acho, a primeira hora, que eu já comentei que eu acho meio lenta, eu acho meio confuso pra você entender o que tá acontecendo. Certo. No sentido de. Eles ficam o tempo todo te dando uma motivação pra ele estar lá e aí eles te dão outra. Porque a princípio era a investigação. Aí depois era porque tinha o cara que Do matou a mulher Neiris. dele lá. E aí depois é porque ele quer mostrar pro mundo que o que tá acontecendo na ilha. Então, e aí depois ele volta tipo, a ser por causa da mulher. Então, Não, fica essa mudança aí na primeira metade do filme que eu fico assim, caralho, não, calma. deixa eu raciocinar, cara. Eu entendo o que tu tá falando, só que eu acho que não é tanto assim quanto talvez tu esteja dizendo. Porque no começo, ele chega lá com esse intuito de descobrir onde que tá a Rachel Solano, porque ela fugiu. E esse intuito, desde o começo, o Chuck, que é o parceiro dele, fica tipo, boss, você não quer me contar as coisas? Não sei o quê. E aí, então, no começo, você não sabe por que que ele tá lá, mas você sabe que ele não tá tão interessado assim
no escapamento da menina. Tanto que Sim. tanto que uma das primeiras cenas que é eles entrando no quarto dela já é estranha que ele pega e fala, né? Ah, como assim ela fugiu por tantos dias correndo nessas praias tudo cheio de pedra, sem sapato, né? E você fica meio. Inclusive, quando você encontra a Rachel mais no fim do filme, eles dão um close nos pés dela pra mostrar que ela tá calçada. Ah, é? A É. Rachel Fake, né? Não, não, não. A Supostamente. Rachel Fake, ela tá descalça. Não, eu tô dizendo a Rachel, a outra Rachel Fake. A que tá na caverna. Tá, seguinte. Tu tem que ser um pouquinho mais explícito sobre com quem tu tá falando desse filme, porque É tem foda, três né? Rachel diferentes na porra desse filme. É difícil. É, Mas, mas eu mas acho. tá bom. Não, então o que eu ia comentar é só tipo que então no começo do filme você sabe que ele não tá lá por causa da Rachel. E aí depois você descobre que ele fala que ele tem esse cara, o Andrew Ladies, que acho que é Andrew Ladies, que ele foi o É, maluco responsável por tacar fogo na casa dele, não sei o que. E esse cara tá sim. lá. Só que no começo também, conversando com o Chuck, ele deixa bem claro que ele não tá lá pra se vingar do maluco, que ele não vai matar ele. Porque a impressão que dá é que ele tá lá pra se vingar, mas ele diz que não. E aí. É aquela história que eu comentei, o Gui tá me olhando estranho. É aquela história que eu comentei de que você não tem como confiar em nenhum dos narradores do filme. Porque você vê pelo ponto de vista do De Niro, só que aí tem outra pessoa que narra o que tá acontecendo e você não. Do Quem você DiCaprio. confia? Do DiCaprio. É porque o De Niro Não, sempre faz filme do Scorsese, então. eu entendo o argumento, só porque a primeira metade do filme, tu não tem muita noção do que tá acontecendo. Porque tu não. O teu primeiro pensamento não é, ah, esse cara é um louco. Uhum. Você começa a ver mais delírio dele depois. Aí eu fiquei. Eu tava meio. Caralho, esse filme tá meio, tipo assim, complicado de entender. Não num bom sentido. Pra mim foi um complicado de entender, tipo Tenet. Eu não gosto de Tenet porque eu acho overcomplicated. Eu acho que não precisava. Eu acho que tem um jeito melhor de fazer o que ele tava propondo. Cara, eu acho Tenet Por... massa por isso. Não, mas é porque Tenet. Não vou dizer que rouba, mas ele pega emprestado muito de uma temporada específica de Doctor Who. Talvez não seja intencional, mas é muito parecido. E aí eu acho que Doctor Assim, Who faz o muito. Christopher Nolan é britânico, né? E Doctor Who é uma das maiores séries do mundo e é É, mas britânica, é porque eu não quero então. que depois a ponte dele diga assim: o Guido disse que o Christopher Nolan copiou Doctor Who. Não é isso, mas Cara, o Doctor Tarantino Who fala que tem. nada se. Que tudo se copia, então. Acho que o Não, Christopher pois Nolan é. pode ter copiado uma temporada de Doctor Who. Pois é, mas aí eu acho que, por exemplo, Doctor Who fez melhor com o conceito do que o Chris Nolan tentando ali com o negócio dele. Mas enfim, Uhum. Tenet. Voltando a falar do filme. Aí por isso que eu achei meio confuso ali. Eu não. Eu tava. A primeira hora desse filme eu acho meio cansativa, entendeu? Não cansativa de chata, cansativa de tipo, tu tá o tempo todo tentando raciocinar ali o que tá acontecendo e o filme não deixa muito claro o tempo todo. Ele tá o tempo todo te jogando informação nova. E ao mesmo tempo, eu não sinto como se estivesse andando a história, entendeu? É, Eu acho que ele demora muito em algumas coisas, mas enfim, eu tô rebobinando eu aqui também de acho novo. que o começo do filme ele tem uma coisa muito importante pro resto dele. Que é exatamente te dar essa sensação de que porra tá acontecendo. Aí deve ficar mais fácil de te É, manipular, talvez. acreditar no que eu quero, entendeu? Dizer que eles tentam o tempo todo, assim, quebrar a tua expectativa. É parecido com. Em qualidade não é nada parecido, tá? Só de conceito que eu vou falar isso. É parecido com Argyle. Tchau, gente. Eu vou parar de gravar aqui. Falou. Não, mas eu digo com a quantidade de plot twist, porque, assim, tem a primeira que é quando eles estão lá no cemitério, aí eles te dizem, ó, eles te trouxeram aqui de propósito, aí você fica, meu. Aí depois você vê que eles estão botando eles nas roupas de paciente e tal, tal, tal. Então eles meio que brincam com isso. Aí depois tu tem o twist da sala C, né? Dele conversando com um cara que supostamente teria levado ele pra lá. E aí fica aquele negócio de tipo assim, ah, o, o que você tá querendo fazer? Matar o cara, fazer o negócio, você tem que me ajudar e tal, tal, tal. Então tem uma camada a mais aí também. Aí depois tem a cena do penhasco, que ele acha que o Chuck morreu. E aí logo depois tem a cena da Rachel, e aí tem o negócio que você fica tipo assim, a Rachel era uma farsa. Pam. Aí, tipo. E aí depois ainda tem o farol, então. O filme tá o tempo todo querendo quebrar a tua expectativa. Não do mesmo jeito forçado que Argyle fica. Esse filme eu acho mais natural e eu acho legal. Mas ele tá o tempo todo nisso. Isso não é uma crítica, é só uma observação, assim. Eles estão o tempo todo querendo, tipo assim, eles não estão te deixando confortável.
Nossa, eu falei muito tipo. Nesses 5 minutos, eu acho que eu falei. O tempo todo eu tô consciente disso agora, mas enfim. Tipo, Né? então, tipo assim, tipo, eu acho que tipo, não, falando sério, eu acho que o filme, ele talvez faça todas essas confusões, como eu comentei antes, pra te deixar meio doido e conseguir te manipular e mais fácil, sabe? E talvez fosse mais difícil se ele mostrasse uma linha coerente desde o começo, mostrando chegando até aquele ponto. Porque aí, não só, eu não tô querendo dizer que, tipo, porra, agora eu tô falando, tipo, eu não tô só querendo dizer que o Scorsese ficou pensando, nossa, eu não tenho um roteiro bom o suficiente, então eu preciso quebrar isso de forma confusa. Não é isso. Mas se eu coloco uma linha coerente pra tu acompanhar e tu chegar numa resolução e no que é que tu acha que aconteceu, fica mais difícil de eu te convencer do contrário depois. Entendeu? É porque a proposta desse filme específico, isso beneficia, né? Porque ele tá o tempo todo querendo te dizer, tipo, ó, isso é mentira. Ah, não é. Ah, isso é mentira aqui, mas não é, isso aqui não é. É. Então, ele não te diz, né, o que é, o que não é. Então, ter esses plot twists, né, durante o filme, ajuda a te deixar na dúvida do que tá e o que não tá acontecendo. Não, e assim, um negócio que eu acho maravilhoso nesse filme é as conversas dos personagens. Tem Porque muito tópico que eu acho legal que o filme toca. e o que a gente tá conversando aqui é exatamente a conversa que o DiCaprio tem na caverna com a Rachel. Que é, no momento em que você tem um trauma, é tudo que eles precisam pra dizer que você ficou louco por causa disso. No momento que eles dizem que você tá louco, não importa o que a gente fale, vai ser sempre coisas de uma pessoa louca. E a gente Eu não. anotei aqui esse ponto também. E assim, essa conversa que ela tem na caverna com o DiCaprio é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá conversando sobre opiniões, sobre o que pessoas loucas falaram e a gente tá escolhendo o que é que a gente acredita ou não. No caso, eu tô dizendo que você acredita em nada. No teu, tu tá dizendo que tem gente pra Sim, sim, acreditar nele. sim. Mas, Não, mas é isso. É muito foda, porque é literalmente 2 minutinhos ali de conversa que resume o filme todo. É, essa conversa é muito massa. Toda essa proposta aí de. É exatamente o que tu disse, né? Se você se declara um insano, qualquer coisa que tu fala adiciona a isso. É. E isso não só pode estar adicionado a esse negócio do filme de insanidade, né? Mas qualquer coisa, pô. Qualquer coisa na sociedade, assim, por exemplo, hoje em dia, se alguma coisa vira, sei lá, alguma notícia história assim, ela vira verdade automaticamente. E aí tem um lado que, que se aproveita disso e outro que não, né? E, e isso é tão verdade que, tipo assim, eu acho que eu não pensaria diferente, entendeu? Eu até vi uma piada que vai se encaixar super nesse contexto. Eu vi, tipo assim, no Reddit um dia desses. É um cara que ele diz assim: algumas religiões acreditam que Jesus vai voltar, né? Tipo assim, ele vai, tipo assim, renascer e tal, tal, tal. Sendo que se tu conhecesse alguém que diz que é a reencarnação de Jesus, tu ia chamar a pessoa de louca. Uhum. E aí todo o resto do mundo também ia achar. E aí essa pessoa iria pro manicômio. Aí tu imagina Eu já vi. quantas vezes Jesus já não foi pro manicômio. Eu já vi isso. É muito bom, cara. Não, pois mas é bem isso, essa conversa que ele tem na caverna, né? E é foda, cara. Porque É. o, o filme tá conseguindo sair de dentro dele, né? A gente tá aqui falando de coisas do Sim. mundo que a gente consegue associar com a conversa de dentro do filme. Porque eu acho que se você partir do princípio que é tudo uma teoria da conspiração. Porque onde eu tô querendo chegar, eu vou começar pelo final. Onde eu tô querendo chegar com essa conversa agora é sobre o que tu falou de tipo, eu provavelmente acharia que o DiCaprio é doido. E assim, eu também. E 99% das pessoas também. Porque 99% das pessoas, talvez até mais do que isso, não acreditam que a Terra é plana. Entendeu? Sim. E agora o problema é aquele meio 1% que seja de pessoas que acreditam que a Terra é plana e são vagabundos. Mas se você é terraplanista e você gosta de ouvir o podcast, por favor, não pare, a gente não te julga. Muito. Só um pouco. Não, mas pois é que tipo assim, cara, se algum dia provar que estão certo, entendeu? Se eles algum dia provam que realmente existe uma teoria da conspiração do caralho e assim, não, eu não concordo, mas porque geralmente teoria das Sim, conspirações sim, sim. tem um motivo pra essas teorias serem da conspiração, entendeu?
Mas eu só Sim. digo, existe aquele negócio. E se você é uma pessoa que tá lá dentro, como o DiCaprio, e você tá. Tem tudo na sua cabeça, faz sentido. Você consegue fazer um mais um ser igual a dois com aquilo ali. Porra. Entendeu? Não é porque as pessoas vão dizer que você é doido que você vai deixar de acreditar. É foda. Cara, é Mas muita é. viagem, velho. Falta maconha nesse podcast pra falar desse filme. É loucura. É... A gente tá falando das discussões do filme, só um tópico que eu achei meio peba. Assim, eu acho que o filme tentou fazer uma coisa mais profunda, mas eu fiquei meio. eh. Toda a parte de discussão de violência, que eles trazem isso o tempo todo, né? Que pessoas violentas não são violentas. Um dos médicos. Primeiro que um dos médicos fala isso, que é, sei lá, você é um homem da violência, mas você não é violento. É alguma coisa assim. Ah, mas E aí aí depois eles trazem essa. eu acho que aí é só Ah, metáfora, porque você tem a parada do pós-guerra, entendeu? Que assim, eles até tem uma parada engraçada que tu tá falando isso, tem uma conversa do DiCaprio que ele fala como ele foi pra guerra e matou gente, teve que fazer isso e fazer aquilo, e teve todas essas cenas horríveis e não sei o quê. E aí depois, no final, o achei foda. médico chega pra ele e fala: Você não matou ninguém na guerra? Não? Não. Não, ele fala que matou, pô. O DiCaprio fala que matou. O médico disse que o DiCaprio não matou ninguém. Inclusive, se tu for ver os flashbacks, nunca mostra o DiCaprio matando ninguém. Mostra ele atirando, não mostra não naquela hora que o pessoal se alinhou. Mas mostra ele atirando como quem não sabe atirar, entendeu? Bom, aí eu realmente não lembro, mas eu posso estar errado. É... Mas eu sei que eu achei legal a cena, tipo, dele refletindo sobre aquilo que ele para e diz, né? Tipo, aquilo ali não foi guerra, foi assassinato. A gente alinhou eles, sendo eles seja quem fossem, né? Assim, foi tipo um matadouro. Eu acho legal a reflexão, você não só botar uma cena dessa e passar por cima ou ter alguma coisa assim, sabe? Mas assim, Guido, o que é que tu não gostou da discussão sobre violência? Porque eu Ah, acho que sim, é eles porque usam a ela. palavra violência muito metaforicamente, sabe? Nossa, eu não acho não, porque eles voltam depois que ele volta lá do penhasco, um dos generais lá leva ele de volta, né, sei lá, pra parte principal lá da ilha. Aham. E ele é o tempo todo dizendo, tipo, eu te conheço, você é um homem violento, se não tivessem regras, eu e você aqui, você me mataria, tipo assim, se não tivesse, sei lá, sociedade e tal. Aí eu fiquei, tipo, isso pra mim não adicionou nada no filme, eu fiquei assim, cara, que coisa sem pé nem cabeça, assim. Eu entendo, tipo, tá dizendo que, ele é um escroto que matou a mulher, tá, ok, mas por quê? Sei lá, esquisito. Eu acho que a cena é só pra adicionar mais a loucura do filme e te deixar ambíguos, porque nessa conversa você tem um ponto de vista do DiCaprio que é uma pessoa mais. É uma pessoa que estaria mais disposta a matar a mulher, entendeu? Mas eu Agora não. sim, diga-se de passagem também, se a sua mulher é doida e afoga seus 3 filhos, Vale matar, né? eu acho que É talvez, eu acho válido. que talvez ele não tá tão errado assim. Inclusive uma coisa que eu acho legal a gente falando agora das crianças. É... O filme só explica, assim, de novo, pelo meu raciocínio, dizendo que a cena seria verdade. O filme mostra lá a cena do flashback. E aí ele relaciona com as cenas que estavam depois, que estavam antes, né? Porque, por exemplo, na investigação dele tentando achar a Rachel no começo do filme, dizem que a Rachel é a personagem que matou 3 filhos afogados e tal. É como se eles tivessem. Você vê a tentativa deles estarem tentando enfiar memórias na cabeça dele, entendeu? Tipo, isso aqui aconteceu. Olha a merda. A impressão que eu tenho é como se eles estivessem dizendo assim: olha que pessoa horrível que matou os 3 filhos. Seria super justificável se alguma coisa acontecesse com ela. Meio que tentando fazer com ele que ele tire a culpa dele de ter matado pra ver se ele se perdoa, alguma coisa assim, sabe? Dizer tipo assim, foi justificável. Como se estivessem tentando fazer isso pra ele. Eu achei legal. Cara, e nessa mesma pegada aí que tu comentou de no começo do filme eles contando o background da história da Rachel e dela ter matado os 3 filhos, eles contam que o marido da Rachel ele morreu na guerra. E depois que eles falam isso, o DiCaprio começa a ter os flashbacks da época dele na guerra. Ah, é? Ô, louco. Eu anotei isso porque foi um negócio que eu notei. Massa. Tu tá entendendo por que que eu digo que não dá pra você confiar em porra nenhuma, até nesse final, porque eles começam a contar essas histórias e aí essas coisas começam a aparecer. Você pode tanto pegar e falar assim, eles estão desbloqueando uma memória guardada, quanto eles estão implantando memórias pra conseguir convencer que ele é doido. Justo. Eu não compro ainda, mas tipo assim, eu acho que a tua linha de raciocínio ela é válida, eu só não acredito nela. Não, não assim.
Não é que eu acho que você tá errado e eu tô certo, por incrível que pareça. Só É que eu exatamente isso acho que eu que acho, esse é tá? Eu acho que exatamente. eu tô certo e tu tá errado, mas tudo bem. Eu só acho que esse filme, ele é um filme em que ele não te entrega nenhum certo, nenhum errado. É tipo, ele literalmente é completamente subjetivo e interpretativo. Se bem que eu acho que são a mesma palavra, né? Associadas. Mas, mas pois é, acho massa isso. Pesado também a cena lá das crianças. Fiquei meio incomodado. Cara, isso é, viu? Isso é. Inclusive, se eu não me engano, uma das menininhas lá da guerra que sempre fica aparecendo é a filha dele, né? Ela o tempo todo lá aparecendo. Mas é escroto, cara. Tipo, voltando. Você vê a cena dele chegando na casa, ele vendo as três crianças boiando. Nossa, aquilo deve ser um outro nível de desespero. E assim, também as cenas da guerra mesmo, quando mostra as crianças tudo mortas, os trem com os corpos tudo congelados, é foda. Ali é meio pesado. Eu acho até, Guido, que. Eu não sei, aí pode ser, é só especulação minha. Mas talvez a questão. As roupas que os pivetes estavam usando e tal, talvez dá até pra dizer que, tipo, essa é uma roupa que não era muito normal se usar nos Estados Unidos naquela época. Talvez fosse uma roupa mais europeia, entendeu? O que tu tá querendo dizer? Eu não acho que a roupa que os filhos dele estão usando quando eles são assassinados é o tipo de roupa que se usava nos Estados Unidos naquela época. Mas tu tá dizendo. Onde é que tu quer chegar? Que adiciona a dualidade se eram os filhos dele mesmo ou será que eram os Ah, tá. corpos Ah, das crianças que ele viu aí eu acho morto que tu tá. e. Aí eu acho que tu tá puxando, João. Cara, Mas. pode ser, mas eu acho que essa é a intenção do Scorsese. Justo. Mas só mais uma coisa também. Isso aí é uma coisa que eu acho meio chata no filme. Eu acho que ele é muito conveniente algumas horas. É tipo assim, acontece alguma coisa e ninguém viu isso. E aí, mas claramente tava cheio de gente pra ver. Tipo, tem uma hora que ele tá entrevistando lá. No começo, ele tá entrevistando os outros doidos, né? Pra perguntar de tal pessoa e tal, tal, Sim, tal. E aí tem a mulher que anota run no caderno dele, né? Pra ele correr. sim. Quando tudo bem, ela pede a água e o parceiro, o Chuck, né? Ele vai lá pegar a água e tal. Mas a câmera faz questão de botar num ângulo em que você vê os dois, ela anotando e devolvendo o caderninho. E aí no fundo tem tipo assim, quatro pessoas olhando pra eles. Aí eu fiquei assim, ninguém viu isso? Como assim, cara? Mas Tem aí. essas coisas, quando eles estão entrando lá no negócio, na ala C, que teoricamente devia ser a mais protegida e pipipipopopó. E aí eles só entram, ninguém pergunta nada, tem gente que olha pra cara deles, não fala nada. Eu entendo, tem um argumento assim, Não, calma. ninguém conhecia. Não, e outra coisa, eles Não estavam sei, com as cara. roupas da galera que trabalhava lá também. Mas, tipo, isso aí é uma puxadinha que eu até compraria. Eu acho essa da ala ser válida. E eu acho que esse negócio aí do caderno, eu não acho surreal, entendeu? Porque o que pode ter acontecido depois é que o que eu acho que pode ter acontecido depois, Guido, foi só os caras chegando lá e falando tipo pra ele: Ei, o maluco ali escreveu um negócio no caderno dele, hein? Dá uma chegada lá, pergunta o que foi que aconteceu. Porque depois o cara fala: Ei, a doidinha lá escreveu uma parada no caderno, Porra, né? verdade, justo. E tá entendendo? Tá entendendo? E ainda mais se a gente for. Eu acho que deveria ter alguma reação ali na hora, sabe? Mas eu entendo se realmente, como ele perguntou depois, é Cara, justo. tem. Esse filme é cheio de reação, é direto tendo conversa e aí a câmera corta por meio segundo só pra mostrar que alguém olhou pra algum personagem naquela conversa, porque se tu for parar pra pensar do ponto de vista conspiracionista, esse olhada pode significar um negócio de, tipo assim, tamo fechado, tamo combinando negócio não sei o que, entendeu? Isso rola direto, direto. Porque Quando agora. é porque a primeira cena que eu me lembro que isso acontece é quando perguntam, porque tem dois médicos, o Crowley e o. Acho que é Crowley, ou é Coley, é uma coisa assim. E o E o Sheehan. outro. E Isso. o Sheehan é o Mark Mark Ruffalo. Ruffalo. E aí alguém pergunta, tipo assim, ah, cadê o Sheehan? E aí ele fala, ah, ele saiu no barco logo quando vocês chegaram. E aí, antes da pessoa. Eu não sei se é antes, durante ou depois, mas enfim. A pessoa dá uma olhada pro Mark Ruffalo, olha pro DiCaprio e fala, entendeu? Eu não percebi. Inclusive tem uma hora que alguém pergunta, acho que o DiCaprio pergunta, tipo assim, e como é o Dr. Sheehan? Ele é legal, gente boa, você gosta dele? E aí a cena corta pra enfermeira olhando pro Mark Ruffalo e depois olhando pro DiCaprio falando assim, ele é ótimo, ele é muito gentil. Legal. Pois é o que eu tô dizendo, esse filme tem muito detalhe.
Mas eu tinha anotado esse negócio de conveniência mais vezes, sendo que eu não anotei porque eu pensei, tipo assim, eu tenho essa cena, vou usar ela como exemplo e vou dizer que eu não tenho mais algumas vezes. Aí a cena que eu peguei como exemplo agora acabou de ser desmentida, mas, mas enfim. Eu notei algumas vezes, foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, mas não é nada que vai me fazer, tipo assim, esse filme é uma merda. Então, Entendi. não é nada que quebre o raciocínio do filme. Deixa eu fazer o papel de host aqui, se tu me permitir. Hum, E eu queria aproveitar que eu acho que esse vai ser mais bem aproveitado do que foi em Cavaleiro das Trevas. O momento de coisas legais que a gente gostou durante o filme. Tipo, detalhes. Nitpickings bons e nitpickings nitpickings. ruins. Nitpick, que é coisa ruim, e hitpick, que é coisa boa. Tá, pode começar aí. Tá bom. Então, assim, eu vou pular algumas coisas que eu já comentei, como, por exemplo, a questão do Mark Ruffalo mexendo na arma sem saber, né? Mas uma parada que é muito legal, a primeira conversa que ele tem com o Dr. Cawley, que é o Ben Kingsley, Uhum. o Ben Kingsley, ele comenta sobre como pessoas, quando sofrem traumas muito grandes, como, por exemplo, a morte dos filhos, inventam histórias mirabolantes e vivem essas histórias para conseguir fugir da realidade. E durante essa conversa, há olhadas para o Mark Ruffalo, entendeu? E Entendi. um pouco depois, essa mesma situação acontece e o Ben Kingsley explica como que funcionaria o processo de lobotomia para tratar esses tipos de paciente que vivem essa situação e eles não conseguem recuperar. E novamente há várias olhadas, tanto do Ben Kingsley pro Mark Ruffalo, quanto pro Mark Ruffalo, do Mark Ruffalo pro DiCaprio. É o que eu comentei, tem isso linka mais ou menos ali com o que eu comentei, né? Eles estão o tempo todo dando a entender, essa aqui é a história dele, mas a gente tá meio que distorcendo pra ele ter a lembrança aos poucos. Tipo, a gente tá contando a história dele pra ele sem ele saber. A gente tá contando a história da mulher dele pra ele sem ele saber e tal, tal, tal. Eu acho isso tudo durante o filme é muito legal. Um detalhe também que eu não gostei, um nitpick. Nem fudendo que um fósforo ia trazer aquele tanto de Ah, luz, né? eu fiquei Naquele pensando negócio. nisso também. Ele fica acendendo o negócio e fica assim, não pode. Não, e outra coisa, ele fica acendendo o fósforo e ele bota o bicho bem longe e ele fica segurando aquele negócio por horas e não queima a porra do dedo dele. Nossa, Tipo, eu, eu vou eu, fazer eu quebro churrasco, eu bala aquilo. acendo um fósforo, em 3 segundos o fósforo tá queimando meu dedo, cara. É porque tu é fraco, João. É porque eu sou fraco, não, é porque o fósforo dele é mágico e dura 3 horas. A princípio, uma pergunta rápida também. Tu sabe quem era o cara que ele brigou? Eu não entendi direito quem era aquele cara. Aquele cara é o. Só um segundo, eu vou pegar o nome dele aqui. Ele não é o mesmo cara que ele encontra na sala depois, né? Não, pera aí. Que cara que ele brigou então? Quando ele se separa lá do Chuck na aula Ah, C, não, tem beleza. um cara que São pula em cima dois. dele. Não, Dois são diferentes, dois, né? são dois loucos diferentes, é. É. O louco que ele encontra na cela é o George Noyce, que é o Isso. maluco que, na teoria da conspiração do DiCaprio, é o cara que conseguiu fugir e tava mostrando. Era um whistleblower que tava mostrando os experimentos humanos que tava rolando em Ashcliffe. E Isso. aí a história é que ele foi lá pra dentro de volta, né? Foi pegue. E aí é uma parada muito legal que o Mark Ruffalo traz o famoso quando você olha pro. Como é? Abismo. Quando você olha pro abismo por muito tempo, o abismo olha de volta. Que o DiCaprio fala que ele tava pesquisando, não sei o quê. E aí o George Noyce fala, pois é, eles estavam pesquisando. Não, o Mark Ruffalo fala pra ele, tu acha que tu tava indo atrás deles e eles não iam estar atrás de ti? Justo. Outro nitpicking. Que filtro cinza nesse filme todo, né, cara? Assim, eu entendo que dá pra É. vibe. Mas, porra, o tempo todo, cara. Eu fiquei meio, tipo assim, me dá uma luz. Ah, eu acho legal. Me lembra um pouco de Matrix, um negócio assim meio esverdeado. Mas nesse era cinza. Mas é justo. Tu não acha não que tem umas cenas mais esverdeadas? Não, não tem muito, não. Eu acho que é mais o tom. Mas assim. Pode ser. Porque também era muita, muita árvore, né? Sei lá. É, uma última coisa que eu queria comentar só. Eu gosto muito de trilha sonora de filme de. Quando a trilha sonora é essas alta. Que é, tipo assim, pra trazer suspense, assim. É quase uma trilha sonora de terror. Que é um barulho Achei que tu alto, ia assim e falar que era tal. quase uma trilha sonora do Christopher Nolan. Não. Não, porque é diferente. Tipo assim, é alto também, mas a vibe é um pouco diferente. Sim. A trilha sonora desse filme me dá uma impressão muito tipo de um Midsommar da vida, não sei se você já assistiu, um Hereditary. Não. São filmes de terror, assim,
Não é É filme de com terror de a criança, não é Invocação do Mal, entendeu? É um filme de terror, assim, pesado, loucura. Terror psicológico, terror louco. Midsommar é com a menina não sei o que Puth, né, que tá É, fazendo, a internet a- toda adora ela, não sei porquê. isso, é a nova Viúva Negra, né, entre aspas, assim. É, eu fiquei pensando, esse foi o filme que trouxe o pá pro cinema? Não, acho que não, porque esse filme é relativamente novo. 2010? O Pan é de Não, 2010. Midsommar é Não, macho, 2019. tô falando. Que porra de Ah, Midsommar? tá, tu tá falando desse Eu filme. tô Eu acho falando. que não, É, acho que teve antes. se Shutter Island trouxe essa onda de filmes que tem um. Eu não sei. Eu acho que não, eu acho que se fosse a gente saberia, sabe? Teria sido mais falado. Mas Inception veio antes, por exemplo. Acho que é 2009. Posso estar errado. Inception é de 2010 também. Ah, 2010. Olha aí. Eu não vou atrás de catar a data aqui não, mas Inception é de 2010, então. Ah, bom. Mas, pois é, eu acho que de detalhes assim que eu tinha era esse, mais mesmo. Vou comentar uma parada que eu acho muito massa. Se você for seguir a linha de que o DiCaprio é doido mesmo, né? Tem um momento em que o Chuck, que é o Mark Ruffalo, aparece com o Medical Record. Como é que fala isso em português? O O quê? histórico médico Ah, o sim. histórico médico do Andrew Ladies, que é o maluco que teoricamente é o DiCaprio, né? Que o DiCaprio não quer mais ser. E o DiCaprio se recusa a olhar o histórico médico dele. E aí Sim. entra naquela parada que no final o Ben Kingsley fala de você simplesmente não quer aceitar que você é ele. É loucura. É legal. Toda a historiazinha esse papelzinho dele é legal. Que ele fica, depois ele perde, aí ele fica tentando segurar. Porque a princípio ali o que tá acontecendo é a dualidade dele entre ele quer provar que os experimentos estão acontecendo, ou ele quer achar o cara que fez o fogaréu, né, na casa dele e matou a esposa. Enfim, eu acho legal ali a brincadeira. Cara, mas é o que eu falei, eu acho que ele quer os dois, entendeu? Porque o filme, nenhum momento o DiCaprio fala que o objetivo dele encontrar o Ladies é pra poder matar ele, se vingar ou Ah, mas o espancar que ele. me. Não é Ele, isso. ele, ele fala que não, mas me dá a entender que ele quer matar ele. Tipo assim, tanto Talvez, que as, até as porque alucinações dele com a mulher, ela dizendo, tipo assim, vai atrás dele. Talvez até porque é onde entra a questão da violência, né? Que tu falou que acha que não tem muito sentido. É, E talvez. assim, cara, esse negócio da mulher dele eu acho até interessante porque ela, em alguns momentos, ela parece que é do lado dele, e em outros momentos ela parece que não tá muito no time do DiCaprio, e fica essa dualidade que ela é meio enigmática, entendeu? Enfim. É, justo. Pediu a conta? Por favor, que eu tô morrendo de sono. O João tá na mesa do bar, assim, cansado. Já tomou. Já tá pedindo a saideira, assim, pedindo pra ir pra casa. Sabe, eu tô. A gente, quando ia, por exemplo, pro ZP, era tipo 4 horas da noite e os garçons querendo que a gente fosse embora. É verdade. Esse aí era foda. Teve até um dia que o João me ligou 1 hora da manhã. Eu tava deitado, o cara me liga, pedindo pra eu ir pra lá, a gente foi e tal. E aí dava umas 3, 4 horas da manhã, só um garçom atendendo a gente. Enfim, a gente tá se perdendo. Mas, pedindo a nossa conta então. Tu quer começar? É. Tá. Este filme, ele é praticamente perfeito, impecável. Não dá. Olha É só. isso, assim. É porque eu acho o filme tão bom e eu assistindo, eu falei isso no The Dark Knight, que eu falei que antes de eu assistir eu pensava, esse filme não é tudo isso. E quando eu tava assistindo eu fiquei, esse filme é tudo isso. E com Ilha do Medo foi um pouco o contrário. Eu fui assistir pensando, nossa, esse filme é muito foda. Eu lembro que esse filme é muito foda. E aí quando eu cheguei no filme eu falei, caralho, esse filme é muito foda mesmo. É. E assim, cara, a gente falou muito aqui sobre os tópicos do filme, mas, porra, é um filme do Scorsese, cara. Você sabe que se tem uma coisa que vai ter é primor É, técnico. bonito, né? Fotografia. As atuações dos personagens. Um exemplo foda pra mostrar como é foda o Scorsese. A cena do fósforo que a gente falou mal, ela serve pra uma coisa. Pra mostrar o DiCaprio com a mão tremendo. Ah, legal. Porque depois eles discutem que ele tá tendo os tremeliques na mão por causa da withdrawal de remédios. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, cara,
Scorsese, porra, não tem o que você falar sobre essas coisas. A atuação vai ser foda, a trilha sonora vai ser foda, a fotografia do filme, a cena que passa eles matando os nazistas, que bota tudo numa fileira e a galera tá Sim. metralhando. Aquilo ali é Scorsese pra caralho, entendeu? Outra coisa que também é Scorsese pra caralho é esses filmes que começam devagar e no final viram uma porra louca do caralho, tipo o Taxi Driver. Todos os E filmes o filme tem Tarantino. 1h30 e 1 hora é só o maluco endoidando. E os últimos 30 minutos ele entra no puteiro e sai matando geral. É tipo, continua sendo Scorsese e continua sendo bom. Justo. Foi. Tinha que continuar. Porque eu esqueci de comentar, mas inclusive esse filme a gente tá fazendo porque foi um dos filmes mais pedidos, assim, né? Na nossa votação no Instagram, quando a gente botou lá e o pessoal falou. Então, só deixando aqui também que a gente pegou esse filme por causa de recomendação de vocês. Dito isso, indo pra pros meus finalmente. Cara, eu gosto muito do filme, eu acho um thriller legal. Eu acho que a primeira metade ali é um pouquinho meio confusa. Talvez tenha um argumento pra ela que isso seja bom pro filme, talvez não. Eu acho que o final poderia ter sido mais legal, assim, na questão de ambiguidade. Eles deixam ambíguo, mas eu acho que poderia ter sido um negócio melhor. Mas dito isso, eu acho muito bem construído o filme. Eu gosto muito de todo esse raciocínio que ele cria. Ele te deixa em dúvida de muita coisa, até pra mim, né? Até certo ponto. E eu acho que da metade pro final ali ele fica uma rapidez braba. Gosto de todos os atores. Acho que, inclusive, o Ben Kingsley, eu acho que talvez tenha um argumento aí pra. Não sei, eu acho que o DiCaprio tá melhor que ele, porque o DiCaprio tá o principal ali, ele tá o loucão o tempo todo. Mas eu gosto do Ben Kingsley muito nesse filme, que ele tem um papel ali de te deixar sempre em dúvida, sempre de. Aquele médico tá falando sério ou ele tá mentindo? E aí você tem que estar o tempo todo atento a isso e tal, e eu acho que ele faz isso muito bem. Inclusive, Marco Ruffalo também tá muito bem no filme. Mas, pois é, Falando sobre o que tu comentou do Ben Kingsley rapidinho, Guido. É porque é uma Sim, parada muito foda, né? Porque ele tem que ser um. Ele tem que estar atuando de uma forma que ele te passe confiança, mas ao mesmo tempo que ele te passe desconfiança. Porque tu tem que confiar nele, só que tu também não pode confiar tanto assim. sim. Ele tem esse papel ambíguo, né? De deixar ele se perguntando o que é e o que não é. Eu acho que ele faz isso muito legal. É... Dito isso tudo, a minha nota pro filme é um 8. Gosto bastante. Porra, só. É porque eu também não. Eu gosto muito do. 8,5. Eu vou subir por causa da discussão ali do filme ali, mas eu não acho que chega muito alto, não. Mas eu deixo um 8,5. Subir um Porra. pouquinho. Mas Tá eu bom. curto. Mas pois então fechou. Recomendações. Tu tem algum filme que tu quer recomendar? Cara, eu terminei Fallout. Eu comentei isso no último episódio? Acho que eu não, né? Tu comentou que tu tinha começado, eu Então acho. pronto, eu terminei. É porque faz tanto tempo que eu já terminei, ó. Eu terminei Fallout. Eu vou deixar aqui a minha recomendação pra Fallout, que muito bom, muito legal. Eu achei o primeiro episódio mais pai, inclusive. Eu acho que ela só vai melhorando, porque na medida que você vai participando da história, você vai aceitando que a realidade daquele mundo, entendeu? Sim. E eu queria deixar uma outra recomendação, que é uma pegada muito diferente, mas Knives Out. Porque porque eu acho que tem essa parada de você reassistir o filme e ir pegando esses detalhezinhos, entendeu? Knives Aham. Out tem muito disso e esse também. Assim, são dois filmes diferentes, totalmente diferentes. Mas o Knives Out dá pra você pegar o caderninho e ir anotando quem tá fazendo o que, esse cara fez isso, ele fez aquilo, será que ele é o culpado? E esse filme você pode fazer a mesma coisa, tipo, olha, ele falou isso nessa cena e depois ele falou não sei o que, então será que ele tá doido, será que ele não tá? Justo. Eu não tenho recomendação pra dar de coisa que eu tô assistindo, porque atualmente eu não tenho assistido nada. Eu tenho muita coisa que eu quero assistir, inclusive Fallout, mas eu tô no final do semestre aqui da faculdade e tal, enfim, tá uns estresse. Mas, recomendação de filmes, eu tenho duas, que eu acho uma pegada mais ou menos assim parecida, mas que são dois filmes muito bons. O primeiro, a gente tá até marcado de fazer um episódio dele eventualmente, é Truman Show. Ah, verdade. Que tem essa pegada de o que é, o que não é e tal. Por mais que não seja a proposta do filme, porque o filme deixa bem claro, mas o personagem em si. É a diferença, Começa o né? Eu filme, acho. né? Começa o filme falando, olha, isso não é realidade. A diferença é que, tipo assim, o show de Truman, ele diz pro espectador já o que tá acontecendo, e a gente vê isso, o personagem nesse meio termo, né? E aí nesse não, a gente tem muito o ponto de vista do personagem, né? E aí por isso que a gente vai descobrindo com ele. Mas é muito legal. E
eu vou deixar uma recomendação aqui de um filme que meu pai adora. Que é, tipo... e é antigo pra caralho. Já teve uma refilmagem. O filme que refizeram não era tão... um remake. E não era tão bom. É Total Recall. Eu não lembro o nome Porra! em português. Acho que é o Espião do Futuro, uma coisa assim, com Assim, o né? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Deixa Acho eu massa. ver. É muito Então, legal. Fica esse aí também, que também é uma brincadeira de, tipo, que é o que não é. Até Brilha Eternamente Sem Lembranças, talvez brinca um pouco com isso também. Então deixa aí também, mas o O Vingador do Futuro. Vingador do Futuro, era isso mesmo. Eu não sei o que é que tem a ver. Tipo, Total Recall é um daqueles casos da tradução brasileira ter cagado o pau. Porque o filme não tem nada a ver com o Vingador do Futuro, entendeu? Porque não tem nada de futuro no filme. Ah, tudo bem, tem que o filme se passa num futuro distante, Isso. mas. Mas ainda assim, Mas não... não- E o outro exemplo disso é tipo Blade Runner, o caçador de ciborgues. Blade Runner, mas o 2048. Eu acho que tem um pouco disso Não, também. O Blade Runner original, eu desgostei tanto que eu deletei da minha memória, sabe? Eu assisti, eu mas lembro que brinca com ciborgue e tal, mas... eu tô falando porque o Blade Runner, que é o Vingador de Ciborgues, tipo, Tá, o título que tu tá falando só... eles não são ciborgues, entendeu? O filme te explica que a porra de um replicante é um ser construído geneticamente. Então, tipo, eles não foda. são ciborgues, caralho. Os É. caras nem se deram o trabalho, mano, de assistir o filme antes de dar o nome. Eles só leram a sinopse e falaram, vamos botar isso aqui, vai ficar legal. Justo. Mas assistam todas as nossas recomendações, por favor. E comentem pra gente. Ah, inclusive, eu tenho um comentário de um amigo meu de Chicago. Oi, Lucas. Se tiver chegado até essa parte desse podcast, ele me mandou uma mensagem. E a gente comenta, né, que a gente gosta de falar aqui de opiniões dos outros e tal, tal, tal. Tô pegando aqui a mensagem dele pra ler. Ó, ele mandou assim. Isso foi no episódio de Invincible, tá? Eu concordo com absolutamente tudo o que você falou. E muito obrigado por explicar, por explicar tudo. E muito obrigado por explicar todo por trás das coisas pro João. Porque ele veio com as ideias meio simples dos arcos que ele não tinha entendido. Ou só não sabia detalhes. Toda vez que ele discordava de você, eu falava porquê das coisas e você repetiu o que eu falava. E o que eu queria que o João entendesse. KKKK. Eu amo muito Invincible. Obrigado pelo episódio. Então eu só queria deixar esse agradecimento aí por causa que foi um pouco um ego boost pra mim. Então... Finalmente alguém que concordou contigo, né? Exato. Eu tava precisando disso. Não, mas eu acho que nesse filme as pessoas vão concordar. Em Ilha do Medo, as pessoas vão concordar mais contigo também. Com todo mundo que eu converso, as pessoas, Porque elas. eu estou certo. Pode ser. Não concordo, não. Eu acho que, historicamente falando, eu tenho um respaldo maior. Mas assim, sobre esse negócio do Invincible, inclusive, eu já comentei aqui que eu li Game of Thrones, né? Então, enquanto as pessoas estavam descobrindo que o Hatsubara ia morrer, eu tava esperando ele morrer. Enquanto as pessoas estavam descobrindo que o Will ia morrer, eu tava esperando ele morrer. E aí, assim, é foda você... Quando você simplesmente assiste um negócio e vem dar opinião como a gente fala, é mais complicado. E ainda assim, porque como eu sempre critico séries que são lançadas de uma vez só, né? Tudo pra você Sim, dar um sim. binge watch. Invincible não foi, mas meio que foi, entendeu? Porque... Tu não acha? Acho que não, acho que não foi. Eu acho... Não, então, foi um episódio por semana, mas eu acho que foi meio que foi porque teve aquele negócio, tipo assim, a gente vai lançar 4 episódios, aí a gente para 2 meses, depois lança mais 4, entendeu? E aí mata o hype, aí as pessoas só falam mesmo, tipo... É isso que eu acho. Mata um pouco daquele negócio de você ficar vendo as conversas online acontecendo e ficar vendo as teorias sendo criadas, sacou? Talvez tenha esse argumento aí. Eu não concordo não, mas eu acho que o argumento existe. Ok. Mas justo. Beleza, então acho que fica por isso mesmo. Então vou encerrar aqui o episódio. E até semana que vem pra vocês. Acho que a gente vai demorar um pouquinho pra gravar, mas vocês vão ter episódio aí toda semana. 2 beijos. Ei, tu não faz promessa não, filha da puta, porque semana passada tu não ia soltar o episódio. Acabou.